Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se à margem do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhe muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram porque não tinha raízes. Outras sementes caíram no meio do espinho. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvido, que ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa meditação da palavra, esse evangelho que foi dito, ele é muito traz para nós hoje. Eu acho muito interessante esse evangelho, porque esse evangelho, ele fala de nós, da nossa caminhada. Se nós formos bem perceber, fala totalmente de nós no período que nós caminhamos, a nossa caminhada de fé, de evangelização. Quando ele disse assim: enquanto semeava algumas sementes, caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Quando ele diz isso, muitas vezes nós começamos a nossa caminhada e do decorrer dessa caminhada nós ficamos à beira do caminho. Nós ficamos longe de Cristo quando nós queremos Cristo e depois ao longo do caminho nós nos deparamos com o mundo. Nós ficamos com o mundo lá fora e esquecemos de Deus. E quando ele diz assim: outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinha raízes. Quando eu vejo essa passagem, me vem naquele momento em que nós achamos que nós somos aquela pessoa forte, firme, que estamos na frente da igreja, que achamos que nós podemos de tudo, porque quando eu falo que Deus cresça e que eu desapareça, é onde eu me coloco nesse lugar aqui, que muitas vezes achamos que somos mais do que Deus, né? Por isso que nós crescemos rápido, mas no decorrer do caminho, nós desaparecemos. Nós somos como essas plantas que foram semeadas, jogadas, mas logo depois elas sequem e elas morrem, porque a raiz dela não estava forte e firme na terra. E assim nós não estávamos forte e firme na fé, nós não estávamos forte e firme no Senhor. Porque quando temos oração e quando queremos que Deus cresça, que nós diminuímos, é assim que nós deixamos a nossa raiz mais profunda, né? E muitas vezes, quando nós estamos dentro da igreja, nós queremos ser palco, nós queremos nos apresentarmos. Nós não queremos estarmos lá porque queremos agradar o Senhor. E se nós queremos estar lá para agradar o homem. E quando ele diz isso, que a nossa raiz, que não tinha raiz, que a nossa raiz não era profunda, ele quer nos dizer isso. Que muitas vezes as coisas lá de fora do mundo é muito melhor do que as da igreja. Assim é a forma que nós pensamos, do que Deus, o Deus vivo. E nós procuramos algo que nos dê mais sede, mais sabedoria e esquecemos que essa sede, essa sabedoria vem do Senhor. E quando ele fala que outras sementes caíram no meio do espinho, e os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Quando essa passagem também me vem dizer, é isso. Muitas vezes nós achamos que estamos crescendo e nós mesmos nos sufocamos. Esse sufocar é o sufocar de Deus. Nós sufocamos o Senhor.
Preferimos as coisas do mundo e esquecemos as coisas sagradas, as coisas de Deus. Achamos que algo que está lá fora é melhor, é superior ao Senhor. E nós só sufocamos esse Deus que nós achamos que é tão importante naquele momento que precisamos e depois nós largamos tudo. Largamos tudo para ficar com muitas vezes o mais fácil. E o mais fácil se torna saboroso por um tempo, mas depois esse saboroso, ele fica amargo. Ele fica amargo. E quando ele fala que a outra semente, porém, caiu em terra boa e produziram base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. É nisso que nós temos que estarmos fortificados. A nossa raiz tem que ser plantada e plantada firme. Na fé, na oração e sempre tendo o Senhor Jesus em primeiro lugar no meio de nós, em primeiro lugar na nossa vida. Que nós possamos ser essa semente forte, essa semente que está sempre à procura de mais sede, de mais água, que nós possamos estar sempre firme, com essas nossas raízes firme na rocha, firme na presença do Senhor. Que o Senhor possa ser o centro da nossa vida, que nós possamos estar sempre em oração e perseverante, porque quando nós estamos perseverantes na palavra, na fé e na oração, nós temos tudo. Nós temos o amor do Senhor, nós temos o Senhor na nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para sempre seja louvado.